A temporada 2021 da Fórmula 1 vai ficar marcada para sempre pela disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e, sobretudo, por aquela última volta do GP de Abu Dhabi. Mas também é uma temporada marcada pela FIA, pelas decisões que foram tomadas, sobretudo depois do GP de São Paulo de Fórmula 1. No fim das contas, Michael Masi, ele deve sair do comando da FIA e cair fora da Fórmula 1? É o que vamos discutir nesse vídeo. Gabriel Curti, há alguma condição para que Michael Masi e essa FIA sigam no comando das regras da Fórmula 1 para 2022? O que seria necessário fazer para evitar o que aconteceu nessas últimas provas? Eu acho que vocês estavam falando do que será que a Mercedes deseja com a possível apelação, né, com a provável apelação. Eu acho que o que ela mais deseja é que o Masi caia fora. Acho que acima de tudo, mais do que o título em si, é a saída do Michael Masi. Não tem a menor condição dele continuar na direção de prova. Eu acho que eu até me surpreendi que ele não foi demitido ontem. Eu achei que a FIA já ia dar essa resposta meio que para acalmar os ânimos, sabe? Tipo, não vamos para os tribunais, não vamos para as últimas instâncias, o cara já saiu, sabe? Entrega a cabeça dele numa bandeja e vida que segue. Porque foi realmente uma temporada horrível, né? Uma temporada horrível do Michael Masi. Ele teve seus momentos muito legais na Fórmula 1, eu acho que ele teve uma fase divertida que ele fez o Let Them Race valer até. Eu acho que ele conseguiu impor um esquema mais legal de punições em uma fase, principalmente no ano passado. Eu acho que ele foi muito bem quando ele teve que acionar bandeiras vermelhas, ele bagunçou corrida, ele fez aquela coisa meio indie na Fórmula 1, e isso foi muito divertido em várias provas, isso possibilitou algumas coisas que a gente jamais veria com Charlie Whiting. Por outro lado, essa temporada ele foi muito mal. Em quase todas as corridas ele teve um erro capital, ele teve um erro que modificou o resultado de formas variáveis, mas algumas vezes o resultado de formas importantes. Eu concordo com você, eu acho que a Arábia Saudita, o Verstappen ganhou 18 pontos que ele não deveria ter ganho, e isso poderia sim ter mudado o campeonato. O Hamilton entraria com outra postura na última prova, outro tipo de favoritismo. Eles não entrariam zerados, eles entrariam separados por uma boa distância. O Verstappen perderia 18 pontos. Agora, em Abu Dhabi, eu acho que foi realmente uma coisa de um cara que estava, com o perdão da expressão, ele estava se cagando. Ele estava borrado. Sabe quando o Michael Masi parecia ontem que estava jogando uma final de Libertadores numa bomboneira lotada? Parecia que era essa a situação que ele estava. Ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. De novo, eu acho que o Verstappen venceria a corrida se o Masi tomasse a decisão correta na hora que ele deveria, que era permitir que os retardatários passassem logo que deu o safety car, né? Que aí, beleza, o Hamilton teria a chance de ganhar a corrida que ele não teve, que ele teria pneus novos, ele poderia atacar o Verstappen, sabe lá o que aconteceria, ele poderia ganhar a prova. O Masi não deixou isso acontecer. Ele foi muito mal, a temporada inteira ele foi muito mal, mas de São Paulo pra cá ele foi indefensável. E tem um asterisco do GP da Bélgica, né? Tem aquilo também. Aquilo deveria ter caído, ele deveria ter caído lá, né? Porque assim, não tinha condição de fazer a classificação, né? Precisou o Norris dar uma porrada colossal para o pessoal perceber, e aí chegou na corrida e falou assim, né? Vamos tocar do jeito que tiver que tocar. Aí viram que não ia dar para tocar do jeito que tem que tocar e resolveram anular a corrida, né? E dar pontos pela metade. Foi uma bagunça absurda. E só completando antes de passar para a Evelyn, que é como o Gá já falou, era uma questão que eu ia abordar, não tinha só a questão do safety car, né? Como foi feito tudo. Nós tínhamos como exemplo, e aí você vê como o cara age com 2 pesos e 2 medidas e como ele estava se cagando realmente,
Porque quando deu o acidente do Verstappen no Azerbaijão, posso estar enganado, mas houve ali uma bandeira vermelha. Então. Né? Esse era o meu... Era isso exatamente. Quantas voltinhas? 5 ou 6. A mesma coisa do GP de Abu Dhabi. A mesma coisa do GP de Abu Dhabi. Então, a decisão mais fácil que o Masi tinha a tomar era ver que o carro do Latifi estava parado lá, faltavam 6 voltas, e não havia condições, porque o carro estava espatifado, poucos comissários para tirar logo ali, e aí ele começa a tomar uma série de decisões no calor do momento que são completamente erradas. Que era simples, alguém racional chegar, meu filho, bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Por quê? Primeiro, você daria a chance de você ter uma relargada absurda, faltando 6 voltas, colocando os 2 principais pilotos do ano em condições iguais, porque a Mercedes provavelmente colocaria o pneu macio no Hamilton, tal qual a Red Bull fez com o Verstappen. E pronto, não tem discussão, porque aí vem com esse negocinho de eu sou a lei, aí depois retardatário passa, retardatário não passa. Então assim, era uma decisão fácil, e não é que ele não teve essa ideia porque não teve o GP do Azerbaijão. Tudo bem que faz 9 anos que teve o GP do Azerbaijão desse ano. Mas tá lá. Tá lá. É um precedente. Então, é difícil, né? Antes da Eve comentar, só um detalhe. Isso só mostra como ele estava todo cagado, porque eu tenho total certeza que ele não deu a bandeira vermelha com medo de que falassem que ele estava interferindo pro Verstappen. Pra juntar os dois, para os caras terem para ter uma nova largada e coisa e tal. Ele ficou com tanto medo de não interferir que ele interferiu muito mais. Exato. E a interferência veio depois da reclamação da Red Bull, né? E esse é o maior problema, né? Então, assim, ele tem um precedente dessa temporada, que é Baku. Ele não fez, ele sucumbiu à pressão que as equipes colocaram sobre ele, e depois ainda tem a justificativa da FIA para tudo que aconteceu, para realmente desobedecer e contra o próprio regulamento, né? Porque o regulamento é muito nítido com relação, é claro lá o regulamento, você tem que deixar os carros passarem, você não existe no regulamento, você só pode deixar 5 carros, ou 3 carros, ou sei lá quantos carros, né, retardatários, tá lá, você tem que deixar todos os carros, né? Então, se eventualmente a McLaren e a Ferrari estão disputando o 3º lugar pelo campeonato de construtores, e o Ricardo precisava de 1 ponto para ganhar, para passar à frente. Ele precisava passar o Vettel, no caso. Estava em 11º. Por que ele não teve chance? E o Sainz? Problema? Por que o Sainz não teve chance? Ninguém falou sobre isso. E o próprio Sainz falou isso depois, né? O rádio do Sainz é muito, muito claro nesse sentido, né? A estranheza que ele tem pelo que aconteceu e a forma como aconteceu. Então, por que só X pilotos puderam passar? Isso não está no regulamento, né? Desculpa, não está no regulamento. Então, assim, a atuação péssima mesmo, digna de críticas da Mercedes, todo o embasamento de uma defesa muito forte, em que ela não precisa criar evidências, né, ou criar qualquer coisa assim para fazer, mas de novo, eu concordo até com vocês, acho que ela não vai levar a cabo isso, né, pela imagem que isso possa gerar e eventualmente uma mudança de resultado, já pensou? Então, assim, talvez até ontem, até no paddock, circulava um boato de que o Hamilton tinha pedido para a equipe tirar, né, de não fazer mais nada e tinha aceitado a derrota e tudo mais. A gente não sabe sobre isso, porque o Hamilton não deu mais entrevistas, né, ele só deu a entrevista ali para o Button, depois não deu mais entrevistas, a própria Mercedes também, então assim, inclusive eles estão muito silenciosos, né, nas redes sociais, o Hamilton principalmente, então assim, a gente não sabe, mas que há um precedente sério, a FIA interferiu no resultado da corrida, que acabou sendo o resultado do campeonato. Isso é péssimo para uma temporada como essa, em que os 2 caras que estavam disputando o título acabaram sem, o que aconteceu ali fugiu do controle deles, né, dos 2. É claro que o Verstappen acaba aproveitando, como aproveitaria o Hamilton também, se fosse o contrário, né, é muito óbvio isso.
Mas o que me chateia nessa história é que um campeonato desse tamanho acabou fugindo do controle dos dois pilotos para a decisão.